Estamos com o programa Realidade. Vamos agora aos cumprimentos do Dr. Jorge Arcali. É com muita alegria que cumprimento a você, Luiz Carlos, a nossa produtora Socorro Marques, ao Jean Carli, ao Rodrigo Silva e a nossa cada vez maior legião de ouvintes, aos líderes cidadanistas e aos milhares de cidadanistas espalhados pelo Brasil. Bloco Informativo. Este bloco é utilizado como didática, usando o tema apresentado para a compreensão da teoria cidadanista. Dr. Jorge, o Realidade vem hoje mostrando o que incomodou não só a nós brasileiros, mas até a imprensa britânica, que disse, em sua mais recente edição, que o caso Valdomiro Diniz mancha a auréola do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O artigo menciona ainda que Lula provavelmente tem mais a temer da estagnação de uma economia sem empregos, mas o seu prestígio foi virado pelo avesso. O senhor Dr. Jorge acredita que, pelo fato de Valdomiro Diniz ser assessor de José Dirceu, a repercussão internacional vai forçar a saída do ministro, chefe da Casa Civil, da Presidência da República? Não acredito. O governo está mais preocupado em vencer a crise econômica e social do país e procura para isto a ajuda do mercado, pensando que é por aí a única saída possível, desconhecendo o elevado preço político de um convívio pacífico com o mercado. Dr. Jorge, José Genuíno, presidente nacional do PT, afirmou o seguinte: o governo do presidente Lula tomou as medidas necessárias de investigação e de exoneração do servidor Valdomiro. Não há denúncias de irregularidades durante o período que ele serviu na Casa Civil. Portanto, nada que atinja o ministro José Dirceu. O ministro merece o nosso apoio, a nossa solidariedade pelo trabalho no governo e na Casa Civil. Como o senhor Dr. Jorge analisa a situação do presidente do PT e do próprio José Genuíno nessa história? O José Genuíno está no seu papel de presidente do partido que se encontra governando. Portanto, defende o governo daqueles que desejam sua desestabilização pela via do escândalo, porquanto sua incompetência política e econômica é notória. Não apresentam alternativa para o país. Pensam que a aceitação do governo por parte do mercado, devido à obediência deste à sua teoria, é uma ameaça à sua sobrevivência política. Só isto. Nem de longe desconfio que o próprio governo não poderá levar muito longe este casamento com o mercado, devido ao altíssimo preço político que isto irá acarretar, como o próprio José Sarney já começa a desconfiar. Dr. Jorge, a situação criada no governo fez com que pedissem uma CPI no Senado para o caso Valdomiro Diniz e que ganhou a assinatura do senador do PMDB gaúcho, Pedro Simão. Em entrevista recente, o mesmo disse que o PMDB pode discordar da CPI porque apoia o governo,
mas que para o PT a situação é outra. O grande patrimônio que o PT tem é seu caráter ético, a dignidade, a lealdade. É um partido feito da ética e da coisa pública. Esse é um grande patrimônio que não se encontra em dinheiro, porque é direito. Dr. Jorge, como o senhor, um analista político e que sabe como anda a situação no país, ver uma declaração dessa? O senador tem razão quando afirma que o patrimônio do PT é sua postura ética. Mas esta compôs a imagem que lhe levou ao poder. Ele não precisa mais dela. Com a obtenção do poder político de um Estado falido, só o mercado poderá ajudar agora, mantendo-o em suas mãos, enquanto ele, o PT, defender seus interesses monetários. Dr. Jorge, Maurício Correia, presidente do STJ, disse que foi salutar a saída de Henrique Arbrides, na época do presidente Itamar, durante a CPI do orçamento. O presidente do PT, José Genuíno, reage e disse que o Supremo Tribunal Federal não é agremiação partidária para fazer declarações políticas. Não é competência do Supremo Tribunal Federal fazer declarações políticas, porque não é um partido nem de situação, nem de oposição. Ao seu ver, Dr. Jorge, são coerentes os comentários emitidos pelo presidente Maurício Correia, do STF, e José Genuíno? Tem razão? O fato político transcende a política formal. Até a declaração de um amigo de infância de um político pode gerar um fato político. Ele está ligado com as implicações éticas dos diversos elementos constituidores do poder. O Genuíno, nesta questão, se afasta de sua genuinidade e procura, na dialética, invalidar o peso político das declarações que o cargo de presidente do Supremo Tribunal faculta à pessoa de Maurício Correia. Dr. Jorge, durante a participação do ministro Maurício Correia na audiência pública que debateu a reforma do Judiciário no Senado, ele também criticou duramente o ministro Márcio Tomás Bastos da Justiça quando defendeu a sombra virtuente e criticou a criação do Conselho Nacional de Justiça, que vai fazer o controle externo do Judiciário. O ministro Maurício Correia é radicalmente contra esse controle e ele disse que Márcio Tomás Bastos, ao defender esses itens, demonstra seu total desconhecimento do Judiciário. Como, Dr. Jorge, em uma época, com o país em uma crise brutal, ficarem tendo esse tipo de conversa no Executivo e no Judiciário para tomarem uma posição com relação ao controle externo do Judiciário? As discussões mostram o nível a que chegou o impasse do atual Estado brasileiro, subalterno ao mercado. Origem de sua crise. Fica parecido com o samba do crioulo doido. Ninguém se entende, porque suas posições caducaram com o arcaísmo do Estado atual, caro, subserviente ao mercado, rígido e sem o dinamismo e elasticidade necessários à sobrevivência econômica em um mundo globalizado monetariamente, em função de uma pequena elite técnica e monetária. Dr. Jorge, o porta-voz da presidência afirma que não se cogita da saída do chefe da Casa Civil. Mencionou que não há paralelo entre a situação de José Dirceu e a de Arbrides, no governo Itamar Franco. O caso de Valdomiro Diniz provoca recesso branco no Senado. José Sarney
liberou senadores até o dia 2 de março próximo. O senhor Dr. Jorge, que vê bem mais longe, como analisaria a atitude do ex-presidente José Sarney provocando recesso branco no Senado? Sarney apaga o fogo porque não interessa a ele a desmoralização do governo a quem serve e que poderá ser usado por ele, tendo em vista sua notória imaturidade política e econômica, como trampolim para que ele dê novo impulso à sua bem-sucedida carreira política, que, no entanto, nada contribuiu para que o Brasil chegasse a bom termo. Haja vista o alarmante índice de criminalidade, desemprego, miséria e problemas de toda a espécie que o país é portador. Dr. Jorge, o Banco Central segurou mais uma vez a queda de juros. O Copan decide manter a taxa em 16,5% ao ano. Já o diretor da área de pesquisa de investimentos para a América Latina aprova a decisão do Copan de manter a taxa Selic de 16,5% e afirma que o que está em jogo é a crise da unidade da instituição e diz acreditar que, em março, a trajetória de queda será retomada. Como líder de um movimento que se apoia em uma teoria científica que vê a economia por um outro ângulo, o senhor analisaria de que maneira a situação do Banco Central nesse momento? É uma instituição comprometida com o monetarismo que arruinou o país, totalmente desprovida da visão panorâmica do país como um todo. Aliás, nem visão econômica possui. Desconhece que faz parte de um sistema que tem colaborado para a destruição do tecido econômico do país. É um dos causadores do rebaixamento do Brasil da posição de 8ª economia do mundo para a 16ª colocação, apesar da densidade demográfica do país continuar aumentando. Dr. Jorge, em visita recente ao Triângulo Mineiro, o presidente Lula participou de 3 solenidades, fez 3 discursos, mas em momento algum passou perto da crise provocada pelo escândalo Valdomiro Diniz. Na ocasião, o vice-presidente José Alencar conseguiu arrancar um sorriso do presidente dizendo: "A minha palavra aqui vai ser rápida, mesmo porque não vou falar de juros." O senhor Dr. Jorge acredita que o presidente Lula tem o governo sob seu controle ou a situação está realmente ficando difícil para o PT? Está ficando cada vez mais difícil. Aliás, a bomba relógio de efeito retardado que implodirá o Estado brasileiro, caso não surjam circunstâncias para um líder competente assumir os destinos do país, já está ligada em processo de velocidade acelerada. Os sinais de que estou dizendo estão à vista de todos. Com o consentimento da sociedade anestesiada pela mídia, explorando a acomodação, a desinformação e o inusitado, sem a informação do trabalho daqueles que se preocupam sinceramente com a crise brasileira. E eu sou um deles, que para ter acesso à mídia tive que criar um movimento que nunca teve nenhum elogio ou crítica por parte de quem integra a mídia brasileira. Como se o movimento cidadanista falasse de coisas do outro mundo. O próprio movimento espírita, que trata de questões além-morte, é acatado pela mídia, porque se refere a questões que desviam o debate para longe da verdadeira causa do problema brasileiro, a economia indevida orientada pelo mercado.